Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Bom dia a todos. Salve Maria. Deus seja louvado. Estarmos mais uma vez reunidos nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 21 de agosto de 2025. Essa manhã que Deus nos reservou para mais uma vez juntos meditar, refletir, rezar sobre a vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele nada tem sentido, inclusive a vida. Quero desde já agradecer você que já está sintonizado e conectado conosco através da Rádio Santa Rita de Cássia, também pelo YouTube, também pela Conexão Católica. Deus seja louvado pela sua presença. Muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho, pela motivação. Você que compartilha, já vai marcando aí os seus contatos, seus amigos, e compartilhe nas suas redes sociais, para que juntos possamos também evangelizar. Quanto mais longe chegarmos, Deus seja louvado, você que sempre está conosco. Quero agradecer a presença e o carinho de todos. Você que de perto ou de longe nos dá a alegria de saber que nós estamos aqui e você aí nos acompanhando. Vamos consagrar nossa manhã com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos ser pecadores, perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus que é nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade, com gratidão, o nome daquela pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas que ainda está no seu coração, na sua saudade. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós
paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, que Deus seja louvado. Você está aqui, eu já vou aproveitar aqui também, entrar no meu YouTube e mandar o meu bom dia a quem já está conosco aqui sintonizado. Faça o mesmo, conecta aí no seu YouTube, aproveita, salve nosso canal aí, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Te agradeço você que já faz isso, o seu carinho, a sua motivação. Eu falava domingo nas missas que celebrei, não é para dar moral pro padre não, é para vencermos o nosso grande inimigo que é o algoritmo. O algoritmo, ele manda para quem ele quiser, mas ele precisa sentir que tem pessoas que precisam, que buscam ouvir. Eu mando para muitas pessoas e falava domingo, conecta, nem que ficar uns minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutinhos, não precisa acompanhar não, já que você não tem tempo ou não gosta, ou enfim, mas conecta, deixa os minutinhos ligados lá, compartilha, porque aí o algoritmo vai entender que é importante, alguém vai ser beneficiado, alguém que talvez precisa ouvir, meditar, se fortalecer diante de uma reflexão que faz muita gente sofrer, a superação do luto. Não é fácil quando a gente enfrenta essa realidade. Aqui, ó, bom dia a todos, acabei de entrar, que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês. Daqui a pouco procurar mandar o meu abraço, minha bênção a cada um de vocês. Um bom dia, Michel, está aqui conosco, Deus abençoe sempre a sua presença, Michel. Bom dia, padre, sua bênção, bom dia para você que nos acompanha. Tá um entra e sai aqui porque a gente está acompanhando a manutenção que o pessoal está fazendo. Então a gente vai lá fora, vem aqui dentro, né? Mas que Deus abençoe todo mundo aí. Vocês não reparam não, eu ficar passando atrás do padre. Pois é, e também se porventura algum barulho, né? Porque reforma é isso, a gente bagunça para arrumar, né? E barulho vai, barulho vem, pode incomodar alguém. Eu estava meditando semana passada no programa, eu partilhava com vocês algo uma experiência que eu tive. Ainda vou continuar refletindo sobre aquela tragédia de um jovem que, ao empinar a moto, tirou a vida de uma senhora. Quando eu chegava em casa para almoçar, minha vizinha, dona Thaís, que deve estar sintonizada aí, um abraço, dona Thaís, muito obrigado pela sua presença, pelo seu incentivo. Ela foi partilhar com o padre sobre a vida dessa senhora que ela conhecia tão bem, não só a senhora, mas o filho dela. Eu não sabia que era filho único, bichão, olha pra você ver, um mundo tão pequeno. E o acidente aconteceu, inclusive, um pouco para baixo da casa onde eu moro. Eu não sabia também. Você vê como que são as coisas da vida. Isso tocou profundamente, não só a mim, mas virou notícia nacional. Falei para vocês que eu estava almoçando, eu ia fazer exéquias 1h da tarde. E no lugar onde eu estava almoçando, lá perto do cemitério, eu vendo a reportagem justamente da senhora. E não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Eu lembro que no momento lá, Michel, eu precisava rezar, me chamaram lá para rezar, eu precisava rezar, né? E o filho dela, não lembro o nome dele, mas eu descobri que era filho único, estava desconsoladíssimo. Inclusive a minha vizinha falou, a dona Thaís falou que ela, não sei se ela ficou sabendo, ele ia ser pai, mas não sabia ainda. Mas a mãe dele já sabia da notícia, que ia contar no dia do aniversário dele, que era na semana seguinte. Olha pra você ver. Então, tem uma palavra bonita que foi dita pro padre, que ela deve ter partido em paz, porque ela soube que o filho não ficaria sozinho, teria o consolo de uma criança. Que bonito, né? Você vê como são as coisas da vida, em meio à tragédia, Deus está sempre mostrando aí a vida, né? Embora aquele momento ali, o nosso olhar é para o impacto devastador
que aquela imprudência daquele jovem causou a morte de uma senhora de 88 anos, mas a dor da família e a lei do amor de Deus. Então, refletindo sobre isso, que interessante, né? A gente perceber nossa vida realmente está nas mãos de Deus. Então, lá no dia da oração, lembro que eu até dei um choque de realidade no menino, porque ele estava desconsolado. E eu falei, por favor, vamos rezar. Eu sei que você está numa dor muito grande, mas você chamou o padre aqui para rezar, eu preciso rezar. Então, procura se controlar um pouco aí, se recompor. Vamos rezar junto com o padre. Aí rezamos. Eu lembro que depois ele, na hora que eu dei um abraço nele, ele, padre, senhor, me perdoe. Não queria atrapalhar a oração. Eu falei, não, meu irmão, me perdoe você por ter sido ríspido. Mas é que realmente eu precisava, né? Não é fácil, só ele sabe a dor que ele estava passando de ver a mãe ali sendo velada de um jeito tão trágico. É a nossa vida, nossa vida. E ainda meditando um pouco nisso, pegar ali o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, na página, eu estou aqui com a Bíblia da Ave Maria, página 1825. Estou fazendo propaganda da Ave Maria não, porque eles não pagam para fazer propaganda não, né, Michel? Quem dera, se eles pudessem tocar o coração e motivar a gente precisa tanto de ajuda. Aqui é tudo pela graça, aqui é tudo voluntário. A gente não tem um patrocínio, a não ser salvo um ou outro que talvez consegue aí, através do Pix aí, nos ajudar com o pouco. O seu pouco é muito para nós. Então, eu até reforço aí, vamos reforçar, né, Michel? Tem um Pix aí que quem quiser e puder ajudar, pode passar aí para eles aí. O seu pouco é o nosso muito, é o que nos motiva. É o que paga o salário, é o que paga as contas. Equipamento, manutenção, você pode nos ajudar através do Pix 61 378 74101 0400 61 378 74101 0400. A sua contribuição, a sua oferta, a sua doação é muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Então, quando eu falo a Bíblia da Ave Maria, nós não estamos recebendo pelo patrocínio, não. É porque realmente muitos de vocês devem ter essa Bíblia na mão, né? Então, Romanos capítulo 12, versículo 15, que diz assim, ó: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu estava meditando, essa passagem veio do coração, alegrar com os que se alegram, chore com os que choram. A família dessa senhora, nesse momento, com certeza ainda está em luto, ainda está no momento de dor. E essa passagem, o livro de Romanos, dessa frase de São Paulo, uma frase curta, mas carrega um peso imenso de amor e compaixão. Como precisamos tanto de testemunho de amor e compaixão. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Como eu gostaria que entrasse no seu coração essa frase. Talvez você estava precisando ouvir ela hoje. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não sei se você percebeu, à primeira vista aqui pode parecer uma simples instrução, mas se olharmos mais de perto, nós veremos que essa frase, ela é o próprio coração do amor de Deus. Esse Deus que nos ama de modo pessoal. Esse Deus que a gente pode até tocar no seu amor quando a gente vê e sente a sua presença. Que se manifesta nessa capacidade que Ele nos dá de, digamos assim, nos conectarmos uns aos outros. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar o que significa alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram? Parece que no momento assim pode parecer um contraste entre a dor e a alegria, mas na nossa vida é isso. Nossa vida, há dias que a gente celebra o riso, as vitórias, e há dias que a gente celebra a dor, com lágrimas, o luto. A vida do católico é sempre assim. Hoje você está rindo, amanhã você pode chorar.
Hoje mesmo você chora. Mas nunca devemos deixar sobrepor, ser maior na nossa vida, os momentos de dor, de tristeza, porque eles nunca são. Se você colocar na balança, você vai ver que a nossa vida é muito mais alegria, bênçãos, vitórias e conquistas do que dores, sofrimento, luto. É muito mais. É que é tendência do ser humano realmente sofrer por uma unha encravada e não superar essa unha do que celebrar as pequenas ou grandes vitórias. Eu sempre lembro de uma história, Charlie Chaplin, uma vez ele foi numa plateia, por exemplo, 5.000 pessoas. Aí ele contou uma piada. Todo mundo riu. Ele esperou o povo parar de rir e ele repetiu a piada novamente. Daquelas 5.000, apenas umas 3.000 riu da piada. Aí ele esperou o povo parar de rir e repetiu novamente a mesma piada. Aí já caiu para umas 1.000 pessoas que riram. Aí ele esperou parar de rir e repetiu novamente a mesma piada. Enfim, ninguém mais riu. Aí Charlie Chaplin falou assim: esse é o mal do ser humano. Às vezes chora a vida inteira por uma coisa que aconteceu de dolorido, mas não consegue sorrir muito tempo por aquilo que lhe faz feliz. Isso é forte, de fato. Charlie Chaplin também falava assim que ele gostava de ir na chuva, porque ali ninguém poderia ver, ninguém via que ele estava rindo, ou que ele estava chorando, apenas a felicidade de estar tomando banho na chuva. Pois é, meu irmão, o mundo nos ensina a nos isolarmos. O mundo nos ensina a ficarmos presos na dor, no sofrimento. O que é a depressão, senão quando você quer criar um mundo para si próprio, e aí no começo, esse mundo você vai permitindo que um entre, o outro entre, um ou outro, uma situação ou outra. Daqui a pouco você vai afunilando, funilando, funilando, até o momento que você está no seu mundo sozinho, num quarto trancado, que você não abre mais nem a janela para ver o sol. Essa é a depressão profunda. Se todos os dias, meu irmão, minha irmã, você se levantar, abrir a janela do seu quarto, dar um bom dia para o sol e receber aquela bênção daquele sol, você vai ver que depressão você supera. Se todos os dias você colocar no coração, eu preciso me alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, a gente supera muita coisa na vida. O mundo nos ensina a nos isolarmos, a guardar nossas emoções, seja elas de vitória ou de tristeza, para nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos convida a fazer o contrário. Ela nos convida a sair da nossa própria bolha, do nosso próprio comodismo e a entrar na vida do outro, a sentir como o outro. E olha, eu estava meditando no fundo do meu coração, esse é um ato de amor que quem viveu de forma radical mesmo foi nosso Senhor Jesus Cristo. E seus amigos mais íntimos, que são os santos e santas de Deus, também nos dão testemunho de viver essa vida radical, de se colocar na vida de outro. É um ato de amor radical. Isso é realmente a verdadeira empatia que transforma tudo na graça de Deus. Olha, para aqueles que hoje sentem o peso do luto, a dor da ausência e, sei lá, a tristeza que está apertando o peito, que está tirando o sono, que está dando angústia, a palavra de Deus é um grande consolo, sempre é um consolo. Que bonito, chorai com os que choram. Essa frase, ela não é um convite para a tristeza, não pense dessa maneira, não é um convite para a tristeza, mas, estava meditando, é uma promessa, é uma atitude,
é um agir de solidariedade. Aqui Paulo nos diz e nos mostra que Deus não nos pede para sermos fortes o tempo todo. Mas Deus, Ele quer que possamos permitir que a comunidade, alguém, a família de fé, essa empatia de chorar conosco e da gente chorar com quem precisa. Por isso volto aqui, eu estou devendo, junto com o meu irmão, Padre José João, a gente já conversou várias vezes de criar uma pastoral do consolo para aqueles que estão enlutados, de, sei lá, pelo menos os primeiros 7 dias ou um mês, manter uma presença amiga, ir lá, conversar, rezar. Muitos precisam de que a casa fique limpa, muitos precisam de alguém que faça comida. Chorar com os que choram, não é tristeza, mas é partilhar a dor. E eu sempre falo, sobretudo na Santo Agostinho, a falta de acolhida que nós temos com quem celebra o 7º dia, com quem celebra o mês. É nesse momento que a comunidade tem que estar toda lá. Eu, por exemplo, a paróquia onde eu estou tem 5 comunidades, várias pastorais, vários movimentos, vários agentes pastorais, enfim, várias lideranças. Cadê esse espírito de se alegrar com quem se alegra? No dia do batismo, no dia do matrimônio, era para a comunidade estar cheia lá, acolhendo a todos nesse momento de alegria. Cadê a empatia de chorar com os que choram? No 7º dia, na missa de corpo presente, igual nós tivemos esses dias lá, a missa de corpo presente da Fátima, uma jovem da comunidade que partiu para a casa do pai, fez a sua Páscoa de modo prematuro. É bem verdade que a comunidade estava cheia, mas 90% dos amigos dela, cadê a comunidade para chorar junto com aquela família? Dona Júcia, que sepultou pela 2ª vez uma filha de modo prematuro. Então essa palavra de Deus precisa entrar no coração, para que a nossa comunidade, para que nós mesmos, cada um de nós, tenhamos essa empatia de saber se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, porque um dia nós também precisamos saber fazer isso. Eu preciso também partilhar minha alegria com aqueles que eu amo, mas também eu preciso saber partilhar minha dor. A empatia, a reciprocidade. Não posso me fechar no mundo. Por isso que essa palavra nos convida a sair da nossa bolha, como eu disse, e a entrar na vida do outro, a sentir com o outro. E isso é um ato de amor, de compaixão, de empatia que deve transformar a cada um de nós, nos transformar e transformar a todos. Meu irmão, minha irmã, essa frase não é um convite para a tristeza, repito, mas uma promessa de solidariedade. Ela nos diz que Deus não nos pede para ser forte o tempo todo, mas para nos permitirmos que a comunidade, a família, chore conosco. Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus, vocês sabem muito bem, vocês lembram, ele chorou pela morte de Lázaro. E ele não teve vergonha, não teve medo de sentir naquele momento a dor da perda. Mas ele teve a empatia de se colocar no lugar de quem precisava de consolo. Por isso que eu sempre digo, a nossa dor, ela não é invisível para Deus. Eu tenho certeza que Deus sempre chora conosco. Deus sempre nos abraça de uma forma ou outra, sobretudo quando Ele coloca anjos em nossa vida, para com uma palavra de consolo, um gesto, nos colocar de pé novamente. Por isso que a nossa dor nunca deve ser um sinal de fraqueza, e não é um sinal de fraqueza, mas é de que nós queremos ser amados e que nós somos amados. E é nesse sentido que a nossa resposta
a esse amor que nos consola, que nos abraça, é então a de viver essa vida fraterna, de comunhão, de empatia. Eu sempre falo aqui, repito, que nós cremos que a morte não tem uma palavra final. A morte não é nada. Mas a dor do luto é real. E creia, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é ainda mais real. O amor de Deus é ainda maior. Nós cremos que aquele que partiu, ele não foi apagado. Mas nós cremos que ele foi transformado. É desfeito o corpo mortal e é dado o corpo glorioso. Como eu sempre digo, ninguém nasce para morrer, mas precisamos passar pela experiência da morte para ressuscitar. Então, que aquele que ainda choramos a sua partida, você que ainda está no luto, sei lá, de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, de 20 anos. Sim, eu conheço pessoas que estão em luto em mais de 20 anos. Perdeu seu filho e ainda não superou. Enfim, que hoje nós possamos acreditar que todos eles contemplam a face do Pai. E possamos corresponder a esse amor de Deus. Pode ser chorar, pode ser sofrer, mas é também ter a certeza de que a nossa esperança não está em vão, não está no vazio. É ter a fé de que um dia essas lágrimas, essa dor serão enxugadas e estaremos todos juntos na casa do Pai. Então que a gente possa sempre, com essa palavra de Deus hoje, não com a frieza de quem observa e não ter atitude, mas a capacidade de chorar com quem chora e de nos alegrarmos com quem alegra. Que a nossa vida seja esse reflexo do amor de Deus, que nos consola em todas as nossas aflições e que a nossa fé na vida eterna seja sempre essa fonte de esperança. Vamos fazer um momento de pausa e reflexão, um intervalinho aqui básico, rápido, como de costume, mas antes, vamos dar um salve aí para quem está conosco aqui, Michel, aqueles que a gente puder mandar o nosso bom dia, a nossa bênção, a nossa gratidão. São muitas pessoas presentes no meio, hoje, principalmente. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Vamos lá então, dar bom dia, como diz o outro, dar moral para quem nos dá moral, né, padre? Dá moral para quem nos dá moral, muito bom. Nazaré Pinto tá aqui mandando bom dia, Deus Nazaré abençoe. Pinto, essa eu conheço muito bem, ela é irmã do padre Abraão, lá em Belém, Pará, lá em Pará, olha aí. É isso aí, Um Deus abraço, abençoe. um beijo carinhoso ao meu amigo padre Abraão, que bom que o seu irmão está recuperando bem da cirurgia, Nazaré, que bom. Obrigado pela presença, um abraço a todos aí de Belém. Ela diz, Deus abençoe e conforte o coração dos nossos irmãos que devolveram os seus entes queridos. Também William Soares, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Marcelo Henrique também dando bom dia. Paulo Leme, Doralice Santana, a Bernadette, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Inês Aparecida também dando Bernadette bom que ainda dia. está se recuperando eu acredito que logo, logo ela estará conosco, viu, Bernadette? Se Deus quiser. Ela diz aqui embaixo, ó, estou com muita saudade de ir na missa, infelizmente ainda estou com muita dor, peço orações pela minha saúde. Mas eu acredito que agora a igreja está indo até você. Quando a gente não pode ir na igreja, é momento da igreja ir até ela. Sim, que os ministros estão levando a Eucaristia para que ela esteja em comunhão conosco e se fortalecendo na fé. Isso aí, Fabiana Rodrigues, bom dia a todos também. Isael Pereira, olá, bom dia, paz. Gabriel Otacílio, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. A Claudete Facundes, bom dia, Padre, sua bênção. A Maria de Lourdes, também bom dia. Cleusa, bom dia, Padre Marcos. O Marcelo, bom dia, Padre, bom dia, Michel. E bom dia, Rádio Santa Rita de Cássia. Isso aí eu conheço, Marcelo, tamo junto. Adriana Colombo, bom dia. Evilásia Ferreira também. Bom dia, Padre Marcos, sua bênção, que é Vivi, da Imaculada Conceição. Sim, claro, grande amiga Vivi, claro que eu lembro dela.
O Master do Games, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Ela já colocou aqui na frente. Isso, a Kátia, claro. Grande amiga, a Kátia, se nossa. identificou, né? Sim. Beijo, Kátia, você e toda a família. Maria Reis, bom dia, Padre, sua bênção. A Elisete Santana, bom dia, Padre, sua bênção, amém. Eu acordo e falo todos os dias. Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Exatamente, frase bonita. José Ney da Cruz, bom dia, Padre. Maria Soares, a Soares vai estar com a gente aqui domingo, hein, Padre? Olha aí, que bênção. Na ação social aqui, da que nós ação vamos social, ter no olha aí, aniversário que da bênção. paróquia. Parabéns, Soares, que vai bênção. estar aqui cuidando dos pés do povo. Que bênção, essa aí. Tamo junto, Soares. Sem palavras, obrigado, Soares, Deus abençoe. Ela diz assim, bom dia, Padre, sua bênção. Verdade, Padre Marcos, as pessoas preferem cultivar um problema para a vida toda e algo que foi tão importante, já fez tão feliz, ela esquece rapidinho. Mandou mensagem aqui, deixa eu ver que subiu o trem aqui, peraí. Aí. Antônio Silva, bom dia. Daiane Oliveira também, bom dia. Jerusa Bueno, bom dia, Padre Marcos. Bom dia, Rádio Santa Rita de Cássia. Daqui 3 dias estou fazendo 72 olha anos. Aí, muita gratidão a Deus. Olha aí, tem uma festa para ir final de semana, Ei, Michel. Glória, Olha aí sim, hein, Padre. Comer um bolinho. Isso. Terezinha Lopes, tá acabando, tá, Padre? Parabéns, bom dia, Jerusa. Padre, sua bênção. E também o Paulo Santiago, bom dia. E é isso. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais abraço a todos. Aproveita, prepare aí sua Bíblia, sua vela. Voltamos já, tá bom? Fique em paz. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Descansa em minha alma e a
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Voltamos aí no nosso programa Morte Não É Nada, Deus seja louvado. Esse segundo momento de reflexão, falando muito bem como a gente deve ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. Eu estava meditando, empatia devia ser como um mandamento, né? A empatia é como não ser apenas sentir a vida do outro, mas agir de acordo com a vida do outro. É se colocar no lugar do outro e antes de tomar qualquer atitude, é se questionar. O que seria se fosse comigo? É hora de nos perguntarmos se temos vivido com empatia. Como esse exemplo que eu estou desde a semana passada falando dessa tragédia que aconteceu. Eu não sei se vocês fizeram o exercício, eu estou fazendo até hoje o exercício de se perguntar: e se tivesse acontecido com a minha avó? E se fosse a minha mãe? Eu no lugar daquele rapaz, que eu não lembro o nome dele, filho único, sepultando ali a mãe. É isso, é a atitude de pensar no próximo, como nós aprendemos de nosso Senhor Jesus, que nos aproxima do mandamento de amar a Deus. Quando a gente vê no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é essa que é o maior exemplo do que é empatia. Que a memória dessa senhora, desse trágico acontecimento, nos inspire a viver com mais amor, mais cuidado e mais empatia com a vida que está ao nosso redor. Sobretudo, eu falava semana passada, você que tem jovem na sua família, converse com eles, dê um exemplo, chama atenção, mostra o que pode acontecer. É comum
A gente vê os jovens buscando a adrenalina, não é verdade? Santo Agostinho fica ali na Virgínia Ferne e quase todo domingo nós temos aquela realidade do pancadão. E tem domingo que é triste a cena que a gente vê, mas é os jovens buscando adrenalina de uma forma ou de outra, buscando emoção de, sei lá, talvez viver no limite. Eles querem sentir liberdade, vento no rosto, sei lá, a velocidade, essa sensação de liberdade que eles têm. Um jeito diferente de sentir prazer, né? Porque eu falo, se isso não for uma forma de buscar prazer, é até ser diabólico, né? Mas é um jeito de viver adrenalina, é um jeito dele. Mas, por vezes, essa busca desenfreada dessa liberdade acaba indo para a dimensão da libertinagem e eles acabam colocando, em primeiro lugar, os seus pescoços, né, em risco, né, colocando uma coleira de irresponsabilidade no pescoço. Em segundo lugar, também pode causar danos à vida alheia, como aconteceu. Essa coleira que eles colocam no pescoço não é visível, mas é pesada quando acontece algo, seja para eles ou para a vida deles. E isso, quando eles fazem aquelas manobras perigosas, eu não sei, pode ser um ato de desrespeito à vida. Acreditarem que as regras que temos na sociedade não se aplicam a eles, isso é um desrespeito. Converse com seus filhos, com seus jovens. Passa essa mentalidade para eles. Quando a gente vê quantas vidas que foram ceifadas por essa realidade de racha nas rodovias. O jovem quer provar a sua habilidade, mas ele não vê que a sua adrenalina pode ser a causa de luto de uma família inteira. Quantas vidas já foram ceifadas com racha? Tem uma grande amiga que eu perdi, a mãe da minha filhada, né? A Cida, a mãe da minha filhada Tainá, há muitos anos. A vida dela foi ceifada, ela estava dentro de um carro e o rapaz fazendo racha. Morreu 4 pessoas, e menos o motorista. Olha aí, imagina. Acho que até hoje ele carrega esse trauma na mente. Então, a gente vê a realidade de pessoas com celular no volante, o desejo de estar conectado é tão grande, de responder a uma mensagem é tão intenso, é mais forte do que a própria responsabilidade de guiar o veículo. E aí uma distração de 1 segundo pode ser fatal. Esses dias eu estava saindo de casa, Michel, aí virando a rua assim, eu saí do carro, aí o rapaz estava subindo com a moto assim, eu parei o carro. Eu falei, vai peitar o carro. Ele vindo olhando pro celular assim, e eu com o carro parado e ele vindo na direção do carro. Quando ele levantou a cabeça, eu estava com o carro parado, ele viu, ele assustou assim, desviou quase que ele cai. Eu falei, meu Deus do céu, o que passou pela cabeça desse jovem? Meu? Moto, é. Eu falei, vai vir para cima de mim. Quer dizer, se ele tivesse numa velocidade excessiva, que ali era uma área residencial, como a gente vê, né? O motorista pensa que a estrada é sua, sei lá, não se importa com as crianças, não se importa com os idosos, com os animais até, sei lá, quantas vítimas eles fazem, até mesmo eles, né? O para-choque da moto é o motoqueiro, não tem outra. Não tem outra, né? Não tem outra. É show. E era um coitado de um entregador, quer dizer, puxa vida, ele deveria estar caçando o endereço, sei lá, não sei, mas eu fiquei pensando naquela cena e vendo o rapaz indo para cima de mim, falei, pronto, vai peitar com o carro aqui. Pois é, esses exemplos nos mostram, como eu disse, uma coleira de irresponsabilidade muito grande, e isso pode ser muito perigosa, né? Que não só prejudica quem usa, mas pode prejudicar os outros. Olha, vamos ver aí o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, versículos 1. Que bonita essa carta de Paulo aos Romanos. 13, versículo 1. Aqui vai falar um pouco de que essa crise que a gente está vivendo. Diz assim, ó, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus,
As que existem foram instituídas por Deus. Eu estava meditando que a grande crise hoje é de autoridade. Autoridade. Autoridade no sentido de os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos, e aí os jovens já não respeitam mais a autoridade daqueles que estão nas ruas, seja uma pessoa mais idosa, seja ter própria autoridade mesmo, policial, civil, sei lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades, seja governamentais ou não, pois, como nós acabamos de ver, não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso significa que a sociedade devia exigir leis que sejam cumpridas no trânsito, que seja segura e que a imprudência seja realmente punida. Olha, o silêncio, a convivência diante do erro são tão perigosos quanto a imprudência. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem o seu filho que converse com ele, exija a sua autoridade, chama a atenção, peça para ter prudência. Não esqueça nunca, cada um de nós é responsável por construir uma sociedade mais segura, mais justa, onde a vida seja cada vez mais valorizada. Por isso que toda essa reflexão nos leva de volta ao maior dos mandamentos, que é o amor. O amor, ele não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Se não houvesse amor, a gente viria muito mais imprudência. Agora, quando há amor, a vida deve ser respeitada. Em todas as suas fases, da infância à velhice. Repito mais uma vez que essa memória dessa senhora, que esse acontecimento não tenha sido em vão, mas que inspire para construir um futuro melhor, onde os nossos jovens possam, nas ruas, serem mais, agirem com mais empatia, se colocar no papel do outro. É nesse sentido que eu falo que o papel da família é fundamental na educação, diante desses desafios, diante das ofertas do mundo. O mundo de hoje oferece aí uma enxurrada de informação, desafios, de tentações, sobretudo para os nossos jovens, que podem desviar os nossos jovens do caminho do bem. Mas nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos. Vamos pegar aqui Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Essa é uma passagem bonita também, que nos dá um direcionamento muito fundamental. 22, versículo 6. Provérbios. O livro de Provérbios, ele é fantástico para dar conselho e para dar uma direção na nossa vida. Diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Isso é forte. Ensina a criança, instrua a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Agora, é lógico, a grande pergunta que pode sair do coração de cada um, você pai, você mãe, você avó, você responsável, você pode estar se perguntando, mas padre, como fazer isso em um mundo tão barulhento, tão cheio de proposta, de oferta? O provérbio de hoje nos traz uma sabedoria que é tanto um conselho quanto uma promessa. Só pensar nisso. Tanto um conselho quanto uma promessa. Ensina a criança o caminho que deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se desviará. Eu conheço pessoas que falam assim, padre, meu filho sempre foi comigo quando era criança para a igreja, hoje não quer saber de mais. Calma. Eu aprendi com a primavera que toda planta, toda semente dá planta, toda planta dá seu fruto. Então, se você colocar essa sementinha aí, um dia você vai colher os frutos. Talvez se desviou por uma fase ou outra. Por isso que essa frase é simples,
mas tem uma profundidade enorme sobre a natureza do amor de Deus e como ele se enraiza em nossos corações. Aí é pensar no caminho que nos remete a algo que a gente pode ver, imaginar, esperar, ter certeza, que é o caminho da fé. E a gente sabe que esse caminho da fé não é uma ideia abstrata que deve ser empurrada. Não, não, pelo contrário. É algo que a gente deve trilhar sempre, buscar sempre, passo a passo, dia a dia. É por isso que isso contrasta com o desviar. Não podemos desviar nunca, e sim permanecer. O mundo sempre nos oferece inúmeros caminhos que parecem fáceis, atraentes, mas que no fundo vai nos afastar de Deus. Então sempre perseverar no caminho da fé. Estava meditando a sabedoria desse livro. Provérbios nos diz que se a criança for ensinada a seguir o caminho de Deus desde cedo, pode ter certeza, a bússola do seu coração estará ajustada para sempre. Mais cedo ou mais tarde, porventura, por motivo ou outro, por força maior, ela se afastar, ela desviar, a gente vai perceber que o amor de Deus é um amor que faz trazer de volta. A palavra de Deus nos consola, então, nesse pastoreio que só Deus pode dar para cada um de nós. Por isso que ela nos guia, ela nos mantém no caminho certo. Mas, repito, o nosso papel é o de responder a esse amor sem esmorecer, com confiança, com fidelidade. Se o amor de Deus por nós é grande, Ele quer que nós permanecemos, Ele não dá só a sabedoria e a graça para a nossa escolha, mas Ele também dá força para a gente não desejar se afastar. Meu irmão, minha irmã, e sei lá, talvez para aqueles que nós já vimos, que já desviaram, eu também vejo que essa passagem é cheia de esperança. A frase, mesmo quando envelhecer, dele não se desviará, pode ser lida como talvez uma condenação, mas é mais uma promessa. O amor de Deus, ele é sempre para nós como se fosse esse GPS. Não sei se você já percebeu no GPS, quando você erra o caminho e ele faz assim, mudando a rota, né? Como é que fala? Reprogramando o caminho, né? Recalculando a rota. Recalculando a rota. Ele sempre recalcula a rota. Ele nos chama de volta ao caminho, nos mostrando que nunca é tarde para retornarmos ao seu amor. Recalculando a nossa rota quando desviamos. E aí, muitas famílias, o celular se tornou o principal educador. Não permita isso, meu irmão. Não permita isso, minha irmã. Os pais muitas vezes estão ocupados e, sei lá, a tela aparece, preencher o vazio que fica. Vamos acordar. Converse com seus jovens, converse com seus filhos. O jovem, então, ele busca as suas referências hoje nas redes sociais, mas é desafio perigoso. Principalmente quando essa busca incessante de curtidas, que ele vai aprender que a adrenalina, as manobras, as imprudências são sinônimos de coragem, de liberdade. Esses dias o Felca, o influenciador, fez uma matéria tão forte, tão bonita, tão importante, denunciando a forma como estamos tirando a inocência da infância, a forma como nós estamos burlando o deixar-se viver a infância, e uma realidade muito forte que ele tocou, que precisa ser refletido por todos. Realmente é o que tem acontecido. Que Deus nos livre, os nossos filhos disso, os nossos netos disso. Mas a voz dos pais se perde no barulho do mundo se os pais deixarem a voz de Deus, a palavra de Deus ser silenciada. Mesmo o caminho que a Bíblia nos ensina
às vezes pode parecer contrário, mas ele é o caminho do diálogo, da presença, da instrução. Por isso a Bíblia é importante. Peça a sabedoria de Deus. É o caminho de aceitar com os nossos filhos, de ouvir os seus anseios e também mostrar a eles que a verdadeira coragem, por exemplo, não está em empinar uma moto, mas em respeitar a vida, em viver com empatia. A verdadeira liberdade não está em desrespeitar as regras, mas procurar viver em comunhão com o próximo, com Deus, consigo mesmo. Se o jovem busca adrenalina, ensine adrenalina para eles. Ensine a adrenalina certa. Ao invés de buscá-la em manobras perigosas, a família poderia ensinar a adrenalina de, por exemplo, ajudar o próximo, que é adrenalina gostosa. A emoção de fazer o bem, de servir, de doar o seu tempo a quem precisa. Isso gera uma adrenalina saudável, boa. Adrenalina de vencer os desafios. Aquele jovem que luta por um objetivo, de se esforçar para passar de ano, por exemplo, de se esforçar para conseguir passar na faculdade, ter um emprego, de aprender a tocar um instrumento, sei lá, a adrenalina boa, que vai levar para o bem. A adrenalina de viver em comunidade, a felicidade de compartilhar, sem bullying nas escolas, enfim. Se você tem um filho que você sabe que faz isso, corrige ele. Não permita que isso aconteça. Essa é a verdadeira adrenalina que a família pode oferecer e que pode ter certeza vai gerar frutos de vida, de amor, de felicidade e não de tragédia, e não de dor, e não de sofrimento. Olha, terminando a reflexão, o caminho do mundo leva à imprudência e à morte, o caminho da palavra nos leva à vida eterna. Portanto, pai e mãe, que caminho você está ensinando para o seu filho? A sua resposta a essa pergunta, ela pode fazer a diferença entre um futuro de paz e um futuro de tragédia. Que Deus, nosso Pai, proteja cada um dos seus filhos, seus netos, seus jovens. Que Deus, nosso Pai, coloque no coração também a sabedoria de saber educar, saber trilhar o filho, o neto, no caminho do amor. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Nós vamos ainda continuar sobre esse tema da empatia, do que a Bíblia nos ensina, para a gente não viver em ilha. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês hoje. Tem mais um salve aqui, Michel. Temos mais um minuto para dar um abraço. E quem a gente não conseguiu dar, daqueles que a gente conseguiu dar hoje, que Deus seja louvado pela vida de cada um que estão aí conosco hoje e sempre, né? Enquanto eles vão preparar para acender a nossa vela, fazer a nossa oração final, quero agradecer mais uma vez você que nos motiva, não somente participando, mas principalmente compartilhando, deixando o seu carinho, sua mensagem, sua participação. Deus seja louvado pela vida de cada um que está aí hoje. Maria Luísa Menezes da Silva, Giselma Lourenço, Evilásia Ramos, Cássia Brito, minha irmã, bom dia, Preto. Deus te abençoe, minha irmã querida. Tá falando, te amo. Eu amo mais. Giselma dizendo, faz 3 dias que perdeu um amigo. Deus seja o consolo e a forte. Geralmente, sempre que consigo e posso, participo da Missa das Almas. E nesta terça-feira começou a novena de Santo Agostinho. Mas tivemos a Missa das Almas também, inclusive foi eu que presidi, porque o Padre Nivaldo teve que ir participar desse momento difícil que a mamãe dele está passando. Estamos rezando por ela. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Michel, você está procurando a vela? Ela está bem aqui, ó. Procurando o acendedor. Ah, o acendedor, né? Já pegaram o acendedor? Levaram meu fósforo, levaram tudo, pai. Beleza, então, enquanto você procura aí, vamos agradecer mais uma vez a Luci de Oliveira Padrão, grande Luci Padrão. O meu beijo carinhoso ao Mauro Padrão, meu grande irmão e amigo, que também está passando uma aprovação grande aí, lutando pela saúde,
tantos outros que estão conectados aí, Tiago Gonçalves, obrigado, Tiago, Deus abençoe pela sua presença, pela sua vida. Alessandro Gomes, se foi... o Alessandro Gomes, um amigo da Giselma, muito obrigado. A presença de cada um de vocês, Deus seja louvado pela vida de todos. Creuza Podite, Paulo Santiago, José Ney, Maria Luísa Menezes, Daiana de Oliveira, que Deus abençoe a todos, uma alegria a todos. Enquanto o Michel vai acender na vela, vamos fazer nossa oração. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Que o Divino Espírito Santo ilumine a alma, a mente, a vida de cada um de vocês, sobretudo você que chora entristecido pela dor da separação. Queria também aproveitar, lembrar, próxima quinta-feira é dia de Santo Agostinho, nosso padroeiro. Estamos realizando a novena do nosso padroeiro Santo Agostinho, meditando na frase do Papa Leão XIV, sou filho de Santo Agostinho. Então, próxima quinta estaremos aqui também meditando um pouco a vida de Santo Agostinho. Aonde chegar esse vídeo, esse programa, essas palavras, chegue também a bênção de Deus, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão, minha irmã. Muito bem, Michel. Seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor.
convém a unidade, convém a esperança, convém santidade, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém. Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.